Hoje eu vou te contar como foi a minha experiência como faxineira em Portugal, quanto eu ganhava e como funcionava. Então vem comigo pra saber tudo. Oi meu povo, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Portugal, sobre faxina em Portugal, como foi a minha experiência. Já vou adiantando que essa história não é uma história muito feliz, só que, gente, histórias ruins são importantes, precisam ser contadas, porque são das histórias ruins, das histórias difíceis que nós tiramos os maiores aprendizados da vida. Então eu tenho certeza que essa história vai servir como lição e como aprendizado pra muita gente. Então assista até o final, tem uma lição de vida no final. É isso, vamos começar porque é muito longa a história. Antes do vídeo começar, quer dizer, continuar, já deixa o seu like, por favor, porque eu sei que se você deixar pro final, você vai esquecer. Então já deixa o like agora, já ativa o sininho de notificações pra vocês receberem notificação toda vez que eu postar um vídeo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, por favor. E é isso. Bora lá agora. Agora é sério. Como eu já contei pra vocês no vídeo como viemos parar aqui, a gente teve algumas dificuldades pra conseguir trabalho lá em Portugal. Principalmente eu. Carlos até que não demorou tanto, mas eu tive dificuldade. Então, quando eu tava indo pro segundo mês em Portugal, eu consegui esse trabalho através de uma conhecida que eu tinha. Essa conhecida conhecia uma mulher, que a gente vai chamar de Maria, que tinha uma empresa de limpeza em Portugal. E ela tava precisando de pessoas. Então, ela falou, você quer? Tem interesse? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, preciso, urgente, topo tudo. E aí, um dia depois, eu já fui encontrar com essa mulher, encontrar com a Maria, pra ela me explicar tudo, como é que ia funcionar. Esse dia foi no sábado. Aí ela perguntou se eu já tinha interesse de começar naquele dia mesmo. E eu falei, nossa, perfeito, vamos. Gente, eu tava precisando muito, então assim, o mais rápido, se ela quisesse começar aquele dia, eu tinha começado, tanto que eu tava desesperada. Sábado de manhã a gente se encontrou, ela me buscou lá perto de casa, me explicou como é que ia funcionar tudo, né? Ela falou que o trabalho seria de segunda a sexta, não tinha horário, então isso era um pouco complicado. A gente sempre começava, se eu não me engano, 8, 8 e meia. Não tinha horário pra terminar, então às vezes terminaria 4, 5, 6. Depende da quantidade de casas que a gente teria que fazer naquele dia. E aí ela me explicou também que eu não ia trabalhar com ela, que eu ia trabalhar com outras pessoas e seria um trabalho de rota. O que é trabalho de rota? Eu nunca tinha ouvido falar disso, então eu acho que é legal falar pra vocês. Trabalho de rota é quando você trabalha com mais pessoas pra limpar várias casas por dia. Então vocês vão num carro e limpam várias casas por dia juntas. Então, nesse caso lá de Portugal, a gente teria que ir juntas, eu e mais 4 mulheres, isso, contando com a Maria, né? Limpar as casas. Mas também isso podia variar. Às vezes ia 2 ou 3 ou 4, nem sempre seriam as 5, né? Ela já me explicou que seria assim. Eu falei, tranquilo, né? Eu nunca tinha tido experiência com faxina. Essa foi a minha primeira experiência da vida trabalhando com isso. Eu falei, ótimo, né? Tudo bem. Eu nunca tinha ouvido falar mesmo de rota de limpeza. E ela me falou também sobre o salário. O salário seria 600 euros de segunda a sexta e sem quantidade de horas. Mas ela falou que não passaria de 6. Sempre, então de 8 a 6 por aí, por dia. E ela falou que se eu quisesse dia de sábado, eu sempre ganharia extra, então isso ficaria à parte. Eu falei assim pra ela prontamente, né, não, me convida toda vez pra esse sábado que eu vou. Aí ela pagaria 5 euros a hora. Vamos supor que eu fizesse 6 horas de trabalho com ela, eu ia receber 30. Lá funcionava dessa forma, sábado extra, segunda a sexta, 600 euros por mês. E isso 2 anos e meio atrás. Então, assim, era baixo, continua sendo baixo o salário em Portugal, mas eu precisava bastante, assim, era a média lá, eu não podia, né, nem falar nada. Tava legal, né? Aí, ok, nesse dia fomos trabalhar, eu e ela super gente boa, gente, super, sabe, me tratou super bem, teve paciência comigo. Era a minha primeira vez, gente, eu nunca tinha triscado num aspirador de pó, nunca na vida, era só vassoura. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, cadê a vassoura? Ela não é vassoura, né? É aspirador de pó. Então, assim, eu nunca tinha tocado no aspirador de pó, eu nunca tinha usado mop, entendeu? Só tinha usado rodo. Então, eu não sabia de nada. E ela limpava super bem, gente, super bem. É a pessoa que limpa melhor, assim, que eu trabalhei na vida. Tudo com ela tinha que ser organizadinho. Panos azuis a gente só usava pra limpar o banheiro. Panos amarelos, cozinha. Panos verdes, tirar poeira. Era tipo isso, sabe? Era bem organizadinho as coisas dela. Nesse primeiro dia, se eu não me engano, a gente limpou
4 casas, 5 casas, alguma coisa assim. Eu sei que no final do dia eu recebi 40 euros, então acho que tinha dado 35 euros e ela me deu 5 euros a mais. Ela falou, como seu primeiro dia de trabalho na Europa, seu primeiro salário, você merece um bônus. Ela foi super gente boa, sabe? Super paciente, super querida. Querendo ou não, o nosso português com o português de Portugal é diferente. Tem algumas palavras que são diferentes. Então ela me falava algumas coisas, eu não entendia, eu pedia pra repetir, ela sempre foi super doce, sabe? Repetindo, foi paciente. Gente, simplesmente acabou a bateria e eu tive que colocar pra carregar e demorei um pouquinho pra voltar. Então por isso que mudou um pouco aí. E é isso, né? Bora continuar. Ai, gente do céu, meu Deus. Então, continuando, né? O primeiro dia foi assim, foi interessante, foi legal. Eu falei, nossa, vai dar certo, ela é muito gente boa. E o resto das pessoas também vão ser... Oh, meu Deus. Então eu pensei que ia dar tudo certo, sério mesmo, por conta dela, sabe? Eu tava quebrada, gente, porque assim, primeiro dia de faxina aqui, você fica assim, exausto. E ela ainda falou, toma um remedinho, você vai sentir dor. Eu falei, não, vou nada. Gente do céu, eu tomei foi 2 paracetamol de uma vez só, porque doía o corpo inteiro. Mas enfim, né? Continuando. Aí comecei na segunda-feira, que ia ser oficialmente meu primeiro dia de trabalho, trabalhando em Rota. Cheguei lá, encontrei elas, então a gente vai chamar, ó... Vamos colocar nome só mais uma pessoa, tá? Pra não ficar tão confuso. Mas éramos 5, né? A Maria, eu, a Mariazinha, que é a filha da Maria, que trabalhava também. E essa era uma brasileira e essa era outra portuguesa, que era muito amiga da Mariazinha. Então, éramos em 5 pra trabalhar, né? Às vezes a Maria não ia com a gente e íamos só nós 4. Quando eu conheci elas, a brasileira foi super legal, a outra portuguesa também. A Mariazinha já ficou meio assim, sabe? Ah, oi, só isso. Só que eu já estava em Portugal há um mês. Então, assim, eu já tinha acostumado com esse jeito deles. Que, gente, não é só os portugueses, entendeu? Os europeus são, assim, mais fechados. Não são como a gente. Eu já falei disso aqui no canal. Então, eu já tava mais acostumada com esse jeito deles. Então, pra mim foi, ok, né? E aí, nesse primeiro dia, a gente já foi limpar uma pizzaria gigante. Muito grande, gente. Eu e a brasileira. Aí as outras foram limpar outras casas e depois elas iam passar e buscar a gente. Quando eu cheguei nessa pizzaria, eu até vou deixar uma fotinha aqui do meu primeiro dia de trabalho, né, em Rota com o pessoal. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, gente do céu. Então, vai ser complicado. E essa pizzaria a gente tinha que limpar toda segunda-feira de manhã, sempre. Ficamos eu e a brasileira pra limpar lá. E conversei um pouco com a brasileira já, né? Perguntei se ela gostava do trabalho, como é que era. E ela falou que gostava sim, que a Maria era super gente boa, mas que era só pra ter um pouco mais de paciência com a Mariazinha. Quando ela falou isso pra mim, eu já fiquei... Ixi, como assim paciência? Só que eu não entrei tanto em detalhes porque, gente, era o meu primeiro dia. Eu já não ia chegar e, entendeu? Falando um monte de coisa, querendo, sabe? Não ia fazer isso. Então, limpamos e as meninas foram buscar a gente depois, né? Nesse dia a gente ia trabalhar em 4. A Maria não ia com a gente. Quando a gente começou o trabalho, eu já percebi que não ia ser fácil. Assim que a gente já tava indo pra segunda casa, nesse dia a gente ia ter 5 casas pra limpar. Aí começou o terror. Nessa segunda casa, porque a gente ia limpar a pizzaria, fomos limpar outra casa. E nesse segundo trabalho, gente, que isso? Sério, meu Deus. A Mariazinha brigava comigo por tudo. Tudo ela chamava minha atenção, tudo ela reclamava. E assim, até a brasileira e a outra portuguesa falaram, ela tá começando agora, tem que ter paciência, tem que ensinar. Gente, eu nunca tinha trabalhado com isso, então obviamente eu não sabia. E eu ia também ser devagar. E ela não tinha paciência comigo por eu ir muito devagar. E assim, né, cada casa tem um tempo. Mas no começo, gente, quando você tá com uma pessoa nova, é óbvio que vocês vão fazer um pouco mais demorado, porque a pessoa precisa entrar no ritmo da casa, isso é normal. Ela não tinha essa paciência. Ela queria terminar logo, então ela chegava. Vamos logo, faz logo. A gente vai atrasar nas outras. Anda, anda, anda. Isso aí eu faço rápido. Isso aí você tem que fazer logo. Vamos, vamos, vamos. Agiliza. Toda hora ela falava isso pra mim na minha cabeça. Gente, isso no primeiro dia já. E eu pensei, não, eu vou pegar o jeito, então isso não vai ficar assim, né? E eu preciso aguentar. Então no primeiro dia eu já tava assim, eu preciso aguentar, eu preciso aguentar. Eles são assim, é o jeito deles, não é comigo. E aí foi indo, né? Terminamos o dia, graças a Deus, gente. Assim, quando eu terminei, eu falei, nossa, graças a Deus eu vou escutar essa menina. Foi assim em todas as casas. Ela em cima de mim, falando, falando, falando. Até que no segundo dia, que eu já tinha, né, tinha um pouquinho mais de noção, eu comecei a reparar mais. Gente, simplesmente ela ficava parada às vezes, parava pra fumar na casa do cliente e eu tinha que estar lá correndo. Às vezes ela parava com a outra amiga dela, que trabalhava também com a gente, e ficava conversando. E eu assim, sem entender muito. Aí eu cheguei um dia na brasileira, né? Acho que no meu terceiro dia já. Eu falei, é sempre assim? Ou é só no começo? Ela falou, não, ela é assim. Porque ela acha que é
a chefe também, pela mãe dela ser a chefe. Aí eu fiquei, gente, não é possível, sério, eu preciso aguentar, porque eu custei achar esse trabalho, então preciso aguentar. E elas passavam em lugares pra comer algo, sabe? E não se importavam com o horário, paravam lá. Elas ficavam paradas muito tempo, e eu e a brasileira lá dentro esperando, porque a gente levava comida. Uma bagunça, sabe? Aí passou o terceiro, o quarto, o quinto. No quinto, eu lembro que teve uma situação e eu fui limpar um banheiro, né? E tinha um ralinho, assim, sabe? E eu lembro que ela falou o nome pra mim, que eu tinha que limpar no sei o que lá. Só que o ralo não parecia um ralo, não sei explicar muito bem. Mas tinha uma situação lá que ela tava falando pra mim e eu não tava entendendo. Por conta do idioma ser um pouco diferente, de ter algumas palavras diferentes. E aí eu falei, eu não tô entendendo. Aí ela, Ai, você vai ficar fazendo isso mesmo, fingindo que não tá entendendo. eu falei, não, eu realmente não tô entendendo. Ela, mas você tá em Portugal, você tem que entender o que a gente fala. Nesse dia, meu Deus, eu só falei, o que eu preciso limpar? Me mostra, me mostra. E eu querendo chorar já, porque tudo eu choro, né? Eu tô nervosa, eu choro, eu tô triste, eu choro. Falei, só me mostra. Aí ela me mostrou o ralo e falou, e vai, termina logo, termina logo. Sempre fazia assim. Aí eu falei, ok, isso foi no quarto, quinto dia. Quarto, não sei, quarto ou quinto. E eu sempre correndo muito, correndo muito. Aí nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu vi, minha perna tava toda roxa. Eu tinha roxo no braço, cortado aqui de tanto correr, unha tudo quebrada, porque eu corria muito pra terminar logo, e ela falando no meu vídeo, e eu também não queria ficar ouvindo isso, eu corria, então eu fazia tudo muito rápido, e batia a perna, batia o braço, cortava o dedo, então assim, eu tava toda machucada, de tanto ficar correndo atrás. No sexto dia, eu acho, foi a gota d'água, sabe, que eu falei, gente, eu não preciso ser maltratada assim, eu não preciso passar por isso. Nesse dia, eu meio que ela falava as coisas e eu não dava muito moral, e tentava ignorar, sabe? Ai, é horrível. E eu lembro que nas últimas 2 casas eu trabalhei só com a Maria, que era assim, sabe, era meio bagunçado. Então, nesse dia, as últimas 2 casas eu limpei com ela. Eu lembro que foi, assim, um alívio trabalhar só com ela. Então, se tivesse sido só com ela... Gente, eu tinha ficado muito tempo na faxina, sabe? Com ela. Foi um alívio em questão de quem eu tava trabalhando, mas sobre os clientes, gente. Eu lembro que a gente limpou 2 casas de brasileiros. Que isso. Graças a Deus, eu limpei só uma vez essas casas. Porque, gente, que humilhação, sério. Você chega assim, o jeito que eles te olham. Eu não tinha aberto a boca antes, então tava tudo bem. Quando eu abri a boca e comecei a falar português, assim, né, o meu português, gente do céu. Sério, o olhar, o jeito. Teve até uma hora que um lá, quase no final, quando eu tava limpando o quarto dele, ele chegou, aí ele me deu umas moedinhas. Ele falou, pode ficar. Tipo, 10, 15 cêntimos, 20 cêntimos, umas moedinhas, assim, uns 3, 4. Aí eu, nossa... Sério. Então eu já tava muito mal e desgastada da situação com a Mariazinha, né? E essa situação de trabalhar na casa desses 2 brasileiros, de ver o olhar, de ver o jeito, de ver, sabe, o jeito que eles fazem assim pra você, eu fiquei muito chateada. Mas mesmo assim, gente, eu cheguei em casa, respirei e falei, não, eu tenho que continuar. Só que quando o Carlos chegou em casa, eu não consegui aguentar. Eu chorei tanto, mas eu chorei, falei pra ele, e chorei. E ele falou, não, você não vai continuar. E eu sabia que ele ia fazer isso, por isso que eu tentei aguentar o máximo possível sem falar pra ele. Mas ele falou, não, você não vai ficar, a gente não veio aqui pra isso, eu dou um jeito. Ele, graças a Deus, já tava trabalhando e a gente também tinha um dinheiro guardado ainda. Então ele falou, não, a gente vai aguentar, a gente vai conseguir sair desse emprego. Cogitei ainda ficar, só que eu pensei, não, realmente não dá, cara. Não dá pra eu acordar chorando, chegar chorando, toda machucada, ser humilhada desse jeito. Não quero isso pra mim. Foi aí que eu mandei a mensagem pra ela falando que eu ia embora pra Holanda. E eu já tinha conhecido aqui, né, a Holanda. Não tinha como ainda vir, não tinha nenhuma perspectiva de vir ainda. Mesmo assim, eu falei que eu tava indo embora pra Holanda, por isso que eu não podia continuar. Ai, meu Deus, deu certo. Ai. Vou falar pra ele, então, eu realmente vim morar na Holanda. Eu mandei a mensagem pra ela e ela falou ok, mandou meu dinheiro pela conhecida que a gente tinha e foi isso. Gente, essa foi a minha experiência. Eu trabalhei durante 1 semana e 1 dia, se eu não me engano. Foi o máximo que eu aguentei. Óbvio que tem experiências diferentes da minha. Então a minha foi essa, mas eu conheço pessoas que trabalham com limpeza em Portugal e são de boa, sabe? Nunca passaram pelo que eu passei. Então são experiências, galera. Tanto que alguém pode vir pra cá e ter experiências ruins com a faxina também, e é algo que eu não tenho atualmente. Acontece. E também, gente, não depende só de nacionalidade, entendeu? Muitas pessoas falam, os portugueses são isso e aquilo. Gente, todas as nacionalidades têm pessoas ruins, todas as nacionalidades têm pessoas que te tratam mal, pessoas ruins mesmo. Todas as nacionalidades têm. Então não é só português, não é só europeu. Muitos brasileiros
Por exemplo, eu limpava uma casa lá, limpei 2 vezes essa casa, de um português que a gente chegava, ele dava comida pra gente, dava bebida, isso, e conversava, entendeu? O brasileiro, cliente que eu tive contato, foi super arrogante, super nariz empinado. Então não dá pra julgar por nacionalidade. Pessoas são pessoas e pessoas são diferentes. E não dá pra você generalizar tudo. Então não é porque são portugueses, entendeu? Era porque aquela pessoa, aquela menina, não era legal, não era boa. Então é isso. A mensagem que eu quero passar pra vocês através desse vídeo é: se você tá me assistindo, você tem vontade de morar fora, você mora fora, ou você gosta de mim. Se você tem vontade de morar fora, se é sua pretensão de vida fazer isso um dia, coloque na sua cabeça que você não está saindo do seu país pra sofrer. Você não tá saindo do seu país pra passar por humilhação. Você não tá fazendo isso. Você tá saindo do seu país em busca de uma melhora de vida, em busca de um futuro melhor. Então não deixe ninguém te humilhar, te tratar mal. Não deixe isso acontecer. Não aceite. Justamente por isso que eu sempre friso bastante a questão de você vir com muito dinheiro, o máximo que você conseguir. Não muito rios de dinheiro, mas o máximo que você conseguir. Porque eu tava naquela situação, tinha um dinheiro guardado e eu podia simplesmente falar, não vou mais. Então é legal você também ter esse tipo de opção, de trazer um pouco mais de dinheiro e minha primeira experiência foi ruim, vou sair, vou procurar outra coisa. A segunda foi ruim, tenho dinheiro, vou procurar outra coisa. Então acho que isso é o mais importante, entendeu? Infelizmente, nós, brasileiros e outras nacionalidades também, sofrem mais preconceito do que outras. Então, assim, é inevitável. Eu sofro preconceito até hoje, entendeu? Eu já tive clientes de faxina aqui também que não foram legais. Gente, não é a vida morando fora, é a vida real do imigrante, entendeu? É a realidade é essa. Mas coloque na sua cabeça que você não merece isso, que você não veio aqui pra isso, seja em qualquer lugar do mundo. Pelo amor de Deus, a gente sai do nosso país, larga a nossa família, larga amigos, larga a vida que a gente sempre viveu pra chegar aqui e sofrer isso. Não, a gente já sofre demais. A vida do imigrante já é muito difícil pra gente aguentar a humilhação, pra gente aguentar a gente desmerecendo a gente. Teve um dia que essa mulher falou, brasileiro é lento mesmo. Como assim, gente? Quê? Não, isso não existe, então não aceite isso, não aceite isso, que você não precisa disso, você não foi lá pra isso. Então, mais uma vez, você que tem vontade de vir morar fora, você que vai um dia morar fora, esteja preparado pra isso, porque você vai passar por isso e coloque na sua cabeça que você não precisa passar por isso. E que você não tem que entender que é o jeito deles e que é isso, que é aquilo. Não, você merece respeito, você saiu do seu país em busca de uma vida melhor, não deixe ninguém fazer isso com você, não abaixe a cabeça e aguente esse tipo de coisa, entendeu? Não faça isso. Pelo amor de Deus. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E como eu falei no começo do vídeo, histórias ruins são importantes, sim. Histórias ruins são necessárias, porque é dessas histórias que a gente tira os maiores aprendizados, as maiores lições. Então que fique essa lição aí, que fique esse aprendizado, que fique essa história pra vocês verem que não é mil maravilhas, que é difícil, mas que não é porque é difícil que você tem que aguentar humilhação, que você tem que aguentar esse tipo de coisa na sua vida. Não, mesmo. Eu não conto essas histórias ruins pra desmotivar vocês, é realmente pra alertar, pra te mostrar como é a realidade aqui. Quando eu assistia vídeos antes de vir, gente, pelo amor de Deus, as pessoas colocam como se fosse um paraíso, como se, nossa, viver em Portugal é isso, viver na Holanda é isso. Não, gente. Tem o preconceito, tem um lado ruim, tem tudo, isso existe, entendeu? Então é importante falar disso, é importante você vir preparado pra você não chegar aqui, levar um baque e querer ir embora na primeira semana, entendeu? Então por isso que eu acho importante e necessário contar histórias ruins, histórias tristes também, entendeu? E foi isso, galera. Eu espero muito, muito, muito que eu tenha acrescentado algo na sua vida hoje. E não se esqueçam, não aguentem a humilhação de ninguém. Não aguentem a humilhação de ninguém. É isso. Muito obrigada, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações e me siga também no Instagram. E é isso, né? É isso? É isso. Beijo. Tchau, gente.